Doutor, mas infelizmente não... O que a gente vê é que tem muitos profissionais que não são profissionais, né? Não são médicos, né? Fazendo alguns procedimentos estéticos que é o que acaba acarretando em casos que a gente vê na mídia de pessoas até que morrem, né, por infecções desses procedimentos, né? Exatamente. Então, assim, o médico ele tem um código de ética muito estrito, né? Isso deve ampliar a confiança de um paciente que procura o médico, tá? Sem demérito nenhum para nenhum profissional, porque eu tenho, assim, extremo respeito e, assim, entendo a importância de cada especialidade, de cada profissional de saúde, né? Isso a gente tem que... E trabalhamos, obviamente, também em cooperação sempre, tá? Mas algumas coisas mais invasivas, né? Elas devem ser direcionadas a profissionais que tenham a mais extensa formação possível para fazer aquilo. Tá? Então eu acho temerário um paciente procurar um profissional que fez um curso de fim de semana ou um curso que seja de 1 ano sobre um determinado tópico dentro de uma especialidade médica, porque certamente será insuficiente, né? Então a gente aprende certas coisas dentro da medicina, especialmente nas áreas cirúrgicas, com um chefe muito experiente que pega na nossa mão e fala: você vai fazer assim, porque é assim que a coisa dá certo, assim que você não expõe risco às pessoas. Tá? E isso tudo leva tempo, leva disciplina, período integral de estudos aí por 11 anos. Então isso muitas vezes é difícil passar, mas é o que te qualifica para você poder atender os pacientes e inclusive atender as intercorrências, as complicações que existem. Existem para todos, mas para aqueles que estão menos preparados, as intercorrências vão vir a galope, né? Então, a única coisa que dá para orientar é que as pessoas procurem pessoas ultra especializadas para se submeter a qualquer procedimento. O profissional precisa passar pela tal da curva de aprendizado, e essa não é um passe de mágica, requer tempo, dedicação, paciência, e isso não acontece só nas especialidades cirúrgicas. Se a doutora ali já receita um remédio que mexe todo no sistema metabólico da pessoa e aquilo dá um problema, ela vai saber o que fazer. Exatamente. Então, as pessoas que estão preparadas, na minha opinião, para realizar qualquer procedimento ou tratamento, são aquelas pessoas que estão preparadas para tratar das complicações daquele tratamento. Não adianta eu... Eventualmente, nenhum tratamento ele é criado ou preconizado para causar dano, mas sim, esses danos podem acontecer numa pequena porcentagem, mas sim, eles podem ocorrer. E o profissional tem que saber lidar com essas eventuais e, se possível, raríssimas eventualidades. Mas o que está acontecendo é que, quando o paciente chega num especialista consciente, bem informado, ele vai colocar limites, ele vai colocar regras, como, por exemplo, para a cirurgia bariátrica, nós temos que ter, então, 2 anos de acompanhamento de tratamento tradicional. Esse indivíduo, depois desse tempo, se não foi bem sucedido, ele tem que passar por uma avaliação psicológica para saber que ele vai ter a consciência de como será realmente a vida dele posteriormente, porque, como o Dr. Francisco citou, é um procedimento que vai ser definitivo, não vai poder ter arrependimento. Então, a pessoa tem que estar muito ciente das limitações ou das mudanças que a vida dela vai ter dali para frente. E, mais importante, ela tem que estar muito focada, muito motivada para fazer todas as mudanças e transformações. Aquela visão que a cirurgia bariátrica, você entra numa porta obeso e sai pela outra porta chiquérrimo, elegantérrimo, não é bem isso. Não é uma escultura, né? Não é. E não é realmente uma situação mágica, vai depender de muito empenho e muita disciplina. Então, na verdade, é uma solução muito boa para muitos casos, principalmente doenças metabólicas associadas a complicações cardiovasculares, mas muitas pessoas imaginam que seja simplesmente uma fórmula mágica para ter aquele corpo que idealizou de uma forma também distorcida, baseada numa concepção errônea de estética, de beleza e principalmente de saúde. Mas
existe um outro detalhe, que é o imediatismo que a nossa vida tem nos dias atuais. No final dos anos 90, tem um filósofo polonês, o Zygmunt Bauman, que fez um tratado espetacular. Primeiramente, ele escreveu A Modernidade Líquida e logo depois O Amor Líquido, onde ele emprega a palavra líquido para se contrapor ao sólido. O sólido é o durável e o líquido é o fluido, é o mutável, aquilo que você não segura, aquilo que você não retém. Então, de repente, todas as relações interpessoais, elas estão com essa liquidez, essa não permanência. E todos os nossos valores, eles também passaram a ter a não permanência. Então, a gente deixou de ter o valor de ter a sabedoria, o conhecimento, a experiência de vida, o processo educacional, que é o que fazia a pessoa mais antiga da família, ou os mais velhos, serem não apenas respeitados, mas extremamente valorizados. E isso também fez com que não se pode envelhecer, nós temos que permanecer jovens, nós temos que manter o nosso padrão de beleza e o nosso padrão de estética dentro do mundo atual, porque o tempo não pode passar, porque não tem valor, não tem valor.